Ok. Prontinho. Bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma conversa sobre esse assunto que nesse período do ano a gente fala até ficar cansado mesmo de ouvir, né. É um assunto que, a gente está no meio desse planejamento, né, e estamos aí já às portas de concluir, né, mas temos muitas dúvidas ainda, muita gente está nos procurando, isso é muito bom, né, muito legal, porque a gente realmente, precisa perguntar, né, porque na hora a gente escuta um monte de informações e depois vamos para a prática e quando a gente chega na prática a gente se depara com várias dúvidas, né. E foi bem assertivo, né, a gente colocar o DGP mais perto de você, assim, com essa temática, né, e logo após, né, o início do cadastramento das necessidades, né. Então vamos lá, à medida que vocês tiverem dúvidas, vocês podem participar conosco, tá, esse aqui é um bate-papo, né, mais de esclarecimento, e e estaremos disponíveis aqui para vocês, tá. O assunto não muda muito, minha gente, vocês conhecem, né, quem já veio participando, já encontrei alguém aqui, algumas pessoas que já vêm participando dos outros encontros, mas o que a gente vai falar hoje a gente vai entender um pouco sobre esse levantamento, né, e o planejamento dessas necessidades. O que é a PNDP, né? A gente fala tanto do PDP, mas o PDP, na verdade, ele é um braço da PNDP, né, que é uma política pública específica que disciplina e organiza, né, o aperfeiçoamento e o desenvolvimento profissionais dos servidores, nós, né, nossas carreiras. As nossas carreiras precisam estar dentro, assim, o desenvolvimento, eu digo, capacitações, né, mestrado, doutorado, né, ou qualificações dentro dessa política, né. A base legal que regulariza, né, a PNDP é o decreto 9.991, né, que foi de agosto de 2019, né, alterado também pelo decreto 10.506, né, e também regulado pela instrução normativa dia 21 de 2021, né. É importante que vocês deem uma lida nesses documentos, né, a gente não tem como ficar tratando de forma muito específica, né, essa legislação aqui, porque ficaria muito cansativo e é muito longo, né, são muitos detalhes, né, que acompanham. E vocês sabem disso na execução, a gente sente muito isso na execução. Então, essa política, ela envolve mais de 600 mil servidores. A gente trouxe essa informação, mas para vocês saberem o impacto que tem, né, federais distribuídos em cerca de 200 organizações federais distintas em 27 unidades federativas, né, do nosso país. Então, dentro da PNDP, que fala sobre o desenvolvimento profissional, ele traz, né, o conceito, né, o que é que eles querem fazer dentro desse... Uai, saiu. Espera aí, minha gente. Saiu daqui a apresentação. Espera aí, tivemos um problema técnico. Só um minuto. Bom, voltando, desculpa, pessoal. Então, voltando, dentro da PNDP, né, quais são os grandes objetivos, né, que eles têm com essa política, né? Que é construir e aprimorar capacidades profissionais, né, dos servidores públicos, para que a gente desempenhe o nosso trabalho, né, com excelência, né? E, e como é que se faz isso, né? Então, eles pensaram em fazer isso, na verdade, cadastrando, né, quais são os nossos gaps, as nossas necessidades de desenvolvimento, né? Então, o que é essa identificação das necessidades, né? A identificação das necessidades é nada do que onde a gente está e aonde a gente precisa chegar para prestarmos serviços de forma excelente, né? Então, essa diferença, né, que quando a gente chega no serviço público, por exemplo, a gente chega com uma informações, com uma base já de informações,
mas existem coisas que precisam ser desenvolvidas para que você desempenhe, porque a gente chega de forma geral, né, e a gente precisa, muitas vezes, entra no setor de compras, então precisa, os técnicos, né, precisa desenvolver algum conhecimento naquela área, e para poder desempenhar melhor a sua função, né, e assim, dependendo do setor que se entre, né, esse gapzinho vai existir, né, e também, como é que é identificada essa necessidade, como é que é tratada, né? Existe a necessidade lá, e a gente sabe que existe, e como é que a gente vai tratar? Por meio de ações de desenvolvimento, capacitação ou treinamento regularmente instituído, né? Então, que ações de desenvolvimento são essas? Pode ser capacitação, pode ser qualificação, ou seja, mestrado, doutorado, pós-doc, né? Pode ser um evento, pode ser um congresso, pode ser uma palestra, tudo isso é chamado de ação de desenvolvimento. Então, tudo que te leve de um canto a outro em conhecimento, né, é uma ação que a gente está nomeando como ação de desenvolvimento, tá? Mas o que é o PDP? O PDP é exatamente onde vai constar aquelas necessidades que eu falei agora há pouco, né? Então, a gente vai fazer um plano de desenvolvimento de pessoas, né? Esse plano de desenvolvimento de pessoas é onde a gente vai registrar todas essas demandas, né? Essas demandas de necessidade, e a partir dessas demandas, a gente vão surgir, na verdade, né, ações de desenvolvimento, né, para sanar essas necessidades. O PDP, ele é elaborado anualmente, né, porque se acredita que essas necessidades, elas podem ser modificadas, e a gente, como está no universo que é muito rápido, as informações hoje são aceleradas demais, o que valia para o ano passado já é diferente esse ano, e já houve uma adaptação, já houve um sistema novo, já houve uma lei que precisou, então, essa necessidade, ela pode realmente ser alterada. Quais são as obrigações institucionais do PDP? Né, a gente precisa alinhar as necessidades de desenvolvimento com a estratégia do órgão. Então, todo o trabalho de desenvolvimento do servidor, ele precisa estar alinhado para onde o órgão está indo. Então, todos os nossos objetivos organizacionais estão vinculados, sim, né, a essas necessidades de desenvolvimento. Estabelecer objetivos e metas institucionais como referência para o planejamento das ações de desenvolvimento. Nós temos essas metas, nós temos esses objetivos, né, e isso também é uma obrigação do PDP, né, atender às necessidades administrativas, operacionais, táticas, estratégicas vigentes e futuras, né, então, por meio do desenvolvimento também, que a gente instala um sistema, né, precisa de capacitação, precisa de treinamento, né, a gente precisa de uma atualização numa lei, né, a gente precisa, sei lá, de uma técnica nova, de uma metodologia nova, tudo isso envolve ações de desenvolvimento, né, para implementação de políticas internas também, tudo isso envolve também ações de desenvolvimento. Nortear o planejamento das ações de desenvolvimento de acordo com os princípios da economicidade e da eficiência, né, a gente sabe que o nosso orçamento é curto, né, e a gente precisa realmente otimizar, né, esse recurso, para que a gente consiga utilizar da melhor forma, né, atingindo a mais servidores, né, de uma forma que seja bem utilizado o nosso orçamento, né. Então, quais são as etapas para a elaboração do PDP? Primeiro, a gente precisa identificar a necessidade de desenvolvimento. Mas como é que eu vou identificar essa necessidade de desenvolvimento, né? A identificação, ela é um período que acontece na nossa equipe, né, antes de cadastro, tudo. Então, a gente precisa ter uma reunião com a nossa chefia, com a nossa equipe, e definir quais são essas necessidades de desenvolvimento, né. Há alguma dificuldade, né, no trabalho, algo que esteja emperrando, né, que o trabalho seja entregue, né, existe alguma dificuldade com algum sistema, existe alguma metodologia que eu, como docente, ou eu, como técnico, preciso para poder chegar ao objetivo lá e não estou conseguindo, então isso tem que ser posto no papel e priorizado, né, então a gente não pode achar que a gente vai conseguir atingir a milhões de necessidades ao mesmo tempo. Então, sentamos e colocamos no papel quais são essas necessidades. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente
analisar essas necessidades em conjunto e definir uma escala de prioridade. Então, para o ano que vem, se eu tenho 10 pessoas no meu setor e eu tenho 30 necessidades, eu não consigo dar conta dessas 30 necessidades, porque nem a equipe vai conseguir absorver todo esse trabalho de desenvolvimento e nem a instituição financeiramente vai ter condições de custear tudo isso, né? Nós sabemos que a gente tem equipes que não são equipes grandes, a gente tem muita demanda e a gente tem dinheiro curto, então, assim, a gente precisa trabalhar de forma bastante inteligente e sincronizada para poder dar conta, né? Depois de definir e priorizada, a gente vai para o cadastro no CIPAG Web. O CIPAG Web é um sistema utilizado pela gestão de pessoas, né, para cadastro e elaboração de portarias também, né, não só pela gestão de pessoas, mas por outros departamentos, mas a gente trabalha com pagamentos dentro desse sistema e com o PDP, certo? Então, o PDP, se vocês colocarem CIPAG Web e FAO no Google, vocês vão conseguir ter acesso a esse sistema. Entrando lá, né, a gente depois tem o nosso passo a passo, né, dentro do site do PDP, que vocês podem acessar esse passo a passo de elaboração dessa necessidade e de acesso ao CIPAG Web, certo? Eu queria que nesse momento a gente conseguisse dar uma caminhada para entrar também nos instrumentos de execução, que é bastante importante, e a gente tem uma demanda grande, e as pessoas têm perguntado bastante pelo WhatsApp, por e-mail, e a gente gostaria de falar também sobre isso ainda hoje no DGP, tá? Na conversa com o DGP. Então, desculpa, DGP, mas perto de você. Então, a gente faz esse cadastro no CIPAG Web. Primeiro, a equipe se reúne, define as necessidades, depois prioriza essas necessidades e faz o cadastro das que forem priorizadas, certo? Ah, Carol, cada um pode fazer seu cadastro? Pode, desde que esse trabalho tenha sido feito antes, porque, tem uma necessidade lá que é em gestão de pessoas, e aí 3 pessoas têm essa mesma necessidade. Aí as 3 cadastram a mesma necessidade. Gente, não é para fazer assim. Se já foi definido, diz, ó, fulana, você cadastra e coloca todo mundo. Coloca 3 pessoas, porque tem um campo lá que a gente diz para quantos servidores a gente está sugerindo aquela capacitação, certo? E depois desse cadastro, a chefia vai homologar, vai ter um período de homologação, onde a chefia homologa e encaminha para nós aqui da DGP. E aí a gente faz a outra homologação e faz a consolidação desse documento, certo? Eita, já passei. Então, o próximo passo seria a homologação da chefia, né, e da gestão de pessoas, como eu havia falado, e a consolidação do PDP e envio. Nós temos um prazo para essa consolidação, e a consolidação é uma fase muito trabalhosa. Então, se essa primeira fase for bem feita, a gente consegue trabalhar de uma forma mais tranquila na segunda fase, né, sem tantas interferências, sem estar o tempo todo ligando e atrás das pessoas que estão, né, cadastrando essas necessidades, e aí fica um trabalho mais interno mesmo. Mas o que é que tem acontecido nos outros anos? A gente tem que atender demais nesse período, tem que ir atrás da chefia, tem que ir atrás do servidor, porque a gente não compreende o que ele colocou ali, né, porque não foi muito discutido, aí a pessoa quer fazer 30 cursos, ela bota uma pessoa só, coloca vários cursos, várias coisas para fazer, e não é assim que funciona, certo? E a gente tem esse prazo para enviar. Enviando para a Central CIPEC, né, a Central CIPEC, ela dá um retorno no dia 30 de novembro, para todos os órgãos. Então, ela traz, nesse retorno, os cursos que eles estão sugerindo, pela ENAP, pelas escolas de governo, né, e manda para todos os órgãos, dizendo que tem as alterações que precisam fazer no nosso plano, e se a gente concorda. A gente concordando, a gente encaminha para eles um ok, e já pode executar o PDP 2025. Mas a vigência do PDP 2025 inicia a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Então, quem for tirar licença capacitação tem que aguardar o plano ficar pronto. O plano fica pronto em meados de dezembro.
ok? Essa é outra pergunta que bate recorde. Então, o papel do gestor nesse processo é reunir e discutir coletivamente sobre as necessidades da equipe e dos membros da equipe de trabalho, certo? Então, vocês precisam sentar com seus gestores, né? E, na prática, fazer o quê? Ponderar sobre essas necessidades, conduzir para que essas necessidades de mesma área sejam aglutinadas, sejam unificadas, tá? Provisionar esses afastamentos, essas licenças, né? Esses cursos, esses congressos, não em forma de congresso, do congresso de educação, não nessa forma, mas em forma de necessidade, né? Qual é a necessidade que vai ser sanada na participação desse congresso, né? Então, atualização, né, dos professores, dos técnicos na área, certo? Sempre que possível, tentar limitar essas necessidades, né, ponderadas. Então, não achar que é sem limite, cartão de crédito sem limite. Vamos fazer tudo porque o mundo vai acabar. Não, sabendo que a gente tem limitações financeiras, limitações de pessoal, vamos para um planejamento mais real, né, mais pé no chão. Identificar alguém por aqui para cadastrar, isso a gente sugere que seja uma pessoa por aqui para cadastrar. Mas, se cada um for, então que vocês dividam e não repitam essa necessidade, né? Cláudia, às vezes falha. É. Tá. Tá certo. Homologar, e a chefia também precisa homologar necessidades, tá? Qual é o nosso cronograma? Vocês podem acompanhar na página, lá, né, do PDP, né, já fizemos toda essa parte aqui, divulgação para gestores, né, para divulgação das informações também, até sexta, né, esse encontro com as CGPs que fizemos no dia 22, as oficinas, né, que fizemos 2, esse ano a gente reduziu, para ter uma participação melhor, e conseguimos esse objetivo, né, então tivemos... Barulho. Vocês me ouvem direitinho? Que a Melissa disse que fica cortando o meu áudio. Para mim tá cortando. Para mim também está cortando. Então deve ser a internet aqui da reitoria, minha gente. Deixa eu ver se eu consigo cabear aqui, só um minuto, tá? Carol, eu observei que é mais quando você se movimenta, E é. né? Mas às vezes fica perfeito, aí às vezes quando você dá uma movimentada assim que falha. Entendi. É que a gente tá aqui na reitoria. Aí, voltando. Estamos aqui, oficinas, né, sobre o levantamento, né, hoje é a DGP mais perto de você, e o levantamento das necessidades vai até o dia 8/9. Então, essa data é o deadline. Então, até o dia 8/9, decorem essa data. Os servidores podem, conjuntamente, depois desse processo de conversa na equipe, cadastrar a necessidade no CIPAG. No dia 8/9, o sistema não vai dar mais acesso a esse cadastro, certo? E a partir aí do dia... De novo. Então, a gente vai fazer esse trabalho de contato com os gestores, tá, para necessidade de homologação, né, a partir do dia 30, e a homologação vai ser... Ui, chega. E eu voltei, né, tá voltando aqui. Gente, o que foi isso? Foi? Pronto. A gente vai fazer esse trabalho de homologação, né, com os gestores, e eles, depois da homologação, a gente faz a homologação aqui, e até o dia 30 de setembro a gente tem que finalizar com o PDP consolidado, certo? Após o planejamento, precisamos saber como executar, né? A gente fez o planejamento, está tudo maravilhoso, mas a gente precisa saber como a gente vai executar. Os instrumentos estão disponíveis aí para a gente, né? E a Melissa vai trazer um pouco sobre como é que a gente vai executar o nosso PDP, ok?
a sua participação no desenvolvimento, né, do PDP 2025 é fundamental, né, e o diálogo entre as equipes e chefias é o meio mais eficaz para a construção de um PDP mais assertivo, diminuindo o desperdício de recursos e financeiros, dos recursos humanos e financeiros da nossa instituição. Então, participem, chame os seus colegas para participarem, né, divulguem esse trabalho, a gente precisa muito melhorar, né, ser mais assertivo no nosso planejamento, né. A gente vai estar disponível nos nossos canais, para quem não tem ainda, esse é o WhatsApp aqui da CDP e o e-mail da CDP, né. A gente, ultimamente, está demorando um pouquinho, porque estamos com o quadro reduzido aqui, e aí a gente está correndo, mas a gente responde, tá? Bom, gente, muito obrigada, e eu vou chamar a Melissa agora para trazer para vocês essas informações a respeito da execução, né, do PDP. Bom dia, pessoal. Me ouvem bem? Sim, né? Eu estou com um Sim. pequenininho. Vamos lá. Essa parte que a Carol falou, que é a parte que corresponde ao momento que vocês vão cadastrar, que é esse momento que a gente está vivendo agora, o que eu vou falar já é para o próximo ano, a vigência do próximo ano em 2025, ou para quem já está aí com o PDP 2024 vigente, certo? Então, eu dei uma enxugada aqui, eu fiz um mapa mental, ao invés dos slides, para a gente ir conversando e se surgir as dúvidas, vocês irem perguntando. Vou ver, mas eu vou ouvir, então vocês sinalizam aí. Bom, entre as ações de desenvolvimento que a gente cadastra no PDP, vocês vão notar, vai ter lá, né, os formulários, vocês vão avançando e vai chegar um ponto em que você vai precisar indicar a ação de desenvolvimento que você vai querer fazer. Essa ação de desenvolvimento... Essa ação, a internet da reitoria, ela está dando uma parada aqui. Mas vamos lá, a gente vai chegar até o fim. Essa ação de desenvolvimento, ela pode ser por meio de capacitação externa, e aí vai ser uma ação que vai compreender um curso que pode ser oferecido pelo IFAL, né? A gente abre inscrição para um curso de contabilidade, curso de SCDP. Esse curso nós ofertamos e abre inscrição para vocês participarem internamente, né? Define se vai ser no campus, se vai ser em Maceió, enfim. Mas pode ser um curso externo. Eu quero participar de um congresso, eu quero participar de um seminário, eu quero participar de um encontro periódico da minha área de atuação, né? Eu sou da contabilidade, eu sou professor de engenharia, eu sou professor de educação básica, formação de professores, eu sou professor de sociologia, enfim, um evento externo que esteja associado ao seu cargo, às suas atribuições, à sua área, né, de ensino. Então, na capacitação externa, nós temos um fluxo, né, é um dos mais pedidos aqui. E a gente tem que entender essas etapas e esses fluxos. Então, primeiro, a gente tem que definir essa ação, né? Se eu cadastrei, né, se eu for cadastrar ela agora, vamos supor, a gente tem todo ano um encontro nacional de obras públicas. Então, se eu sei que eu quero ir em 2025, eu já tenho que cadastrar essa ação, né, a minha necessidade, na verdade. Eu tenho uma necessidade na área de engenharia e arquitetura, para participar de evento externo que vai falar sobre obra pública, tará. Você tem que cadastrar essa necessidade e colocar como ação de desenvolvimento. Certamente não é ofertado, né, por uma escola de governo, o evento não é... Geralmente, o que é ofertado pela ENAP são os cursos mais internos, né? Gestão de pessoas, de documentação, enfim. Mas também não impede vocês de procurarem em outras empresas que ofertem com carga horária maior, com a especificidade que vocês estão precisando. Mas tudo começa quando a gente cadastra a necessidade para ela entrar em vigência no ano seguinte. Então, eu vou identificar, né? Isso aí já está cadastrado, o plano está vigente, eu quero fazer o curso. Chego para a minha chefia e digo, eu quero fazer esse curso tal. Então, eu identifico essa ação, eu vejo que ela está cadastrada pela área de atuação, né?
enfim, está todo aquele, né? A gente libera aquela planilha no site e você vai verificar lá. E no segundo momento, ainda dentro da ação, eu preciso encaminhar essa documentação à CDP. Só que para caminhar a documentação para a CDP, eu preciso organizar isso e conversar com quem é de direito, né, quem vai autorizar. Porque o PDP, gente, ele é um planejamento, ele é um plano, uma previsão. E para ele ser executado, ele precisa ser autorizado. Não é porque ele está lá cadastrado que ele já está autorizado e eu posso ir. Eu preciso providenciar toda uma documentação com as autorizações para poder a ação se materializar. Então, vamos para o 1.1. Qualquer dúvida é só sinalizar, tá? Eu vou providenciar essa documentação. E essa documentação, gente, eu sei que tem a nossa portaria, que ainda está vigente, né? A 2909, que fala da capacitação, só que ela está desatualizada por conta do decreto de 2019. E a gente está em processo de atualização. E eu sei que nessa portaria existe um formulário único, onde tem a solicitação, parecer, gestão de pessoas, tudo numa folha só. Só que a gente avançou no IFAO, a gente colocou aí o processo eletrônico, o CIPAC, e conseguimos inserir os modelos de formulários, de requerimentos nesse sistema, o que facilita mais, né, para a gente tanto elaborar como assinar essa documentação. Então, deem prioridade a esses modelos que estão no CIPAC. Vai ser mais fácil de tramitar via sistema para vocês pegarem, colherem as assinaturas que vocês precisam, tá? Então, a documentação é essa aqui. É a solicitação de capacitação externa, é um documento. Aí, outro documento é o parecer da chefia imediata, e aí vocês têm que conversar com a chefia, né? Já acordar com vocês, explicar o que é o evento, enfim, dizer para que esse documento possa ser preenchido e assinado por ela. Tem que estar preenchido, tá? Autorizo ou não autorizo, porque às vezes o documento vem só assinado e não está marcado X. E aí a gente não pode aceitar o documento em branco assinado, ele tem que estar lá marcadinho, tá? O parecer da DGP e das CGPs, no caso dos campos. A autorização do ordenador de despesa. A gente vai usar a verba, né? A verba do campus ou a verba da reitoria, e dentro da reitoria, a verba da PROEM, ou a verba do gabinete, ou a verba da PRDI. Então, eu preciso de uma autorização. E, paralelo, eu não coloquei aqui, eu coloquei embaixo na nota de crédito 2 asteriscos, porque quem é de campus pega a autorização do ordenador, que geralmente é o DG, aqui na reitoria é o pró-reitor ou o reitor, mas o servidor de campus, ele manda uma nota de crédito. E essa nota de crédito, ela simboliza que o dinheiro que estava lá, no campus Santana, por exemplo, veio para a reitoria para cobrir a despesa daquele servidor. Hoje, no caso do servidor da reitoria, eu pego essa autorização do ordenador de despesa, mas por conta, né, do contingenciamento do orçamento, enfim, dos bloqueios, cada setor está pagando o seu. Então, é interessante que, por exemplo, eu sou a servidora da ouvidoria, vou usar a Nise que está aqui. E a Nise, eu sei que ela vai fazer pela verba do gabinete, por exemplo. Então, mesmo que o Everton ou o reitor assine esse documento que se chama autorização do ordenador de despesa, é bom que o gabinete faça um e-mail, ou ela faz um e-mail solicitando autorização, o gabinete responde dizendo que a verba vai sair pelo gabinete. Porque aí, quando o Everton assinar, ou o reitor, ele vai saber que o dinheiro vai sair daquele lugar, daquela rubrica ali, tá certo? Então, eu botei esses 2 asteriscos na nota de crédito, porque o servidor de campus, ele vai lá, solicita, o campus já sabe, já manda a nota, mas na reitoria não. É interessante que tenha um e-mail, porque hoje ele é aceito, né, como um documento oficial, o e-mail institucional, indicando aí que esse orçamento vai sair desse determinado setor. E, por fim, o nosso termo de compromisso e responsabilidade, que a gente sabe que somos passíveis de algumas penalidades se a gente, por exemplo, pedir para ir para o evento, a gente contratar a inscrição, pagar e eu não vou, né? Sem a devida justificativa, que existem as justificativas
plausíveis, né? Motivo de doença, atestado, algum impedimento legal para aquela pessoa não ir. Mas se eu simplesmente desisto, tem que estar aí o termo de compromisso e responsabilidade para o servidor saber que vai ficar impedido de fazer capacitação durante um certo período, se ele não cumpriu aí com o combinado, né? Mas vamos lá. Passando para a segunda fase, eu juntei a minha documentação, mandei para a CDP. Pode mandar por e-mail o processo? Pode. Pode mandar por e-mail? Pode, porque o CIPAC ele dá a opção de fazer documento avulso, não necessariamente fazer dentro de um processo. Fica a critério de vocês. Até porque o processo que você vai me mandar não é o processo que eu vou contratar. Eu vou abrir um novo processo que vai se chamar de contratação de serviço. E eu preciso analisar essa documentação. Então, isso leva tempo. Então, é muito importante a gente se atentar. Eu não posso mandar com 10 dias do evento acontecer, com uma semana do evento acontecer. O ideal é de 30 a 60 dias. Ah, Melissa, mas eu não tenho uma previsão. Se são eventos externos regulares, dá para ter uma previsão. Pode não saber o mês, mas a gente já vai se organizando, procurando saber, até porque as empresas publicam antes. Né? Então, a gente tem que se organizar, porque mais adiante vocês vão entender que a CDP não faz sozinha. E quem faz comigo precisa de prazo, de tempo hábil, para caminhar em todas as etapas da contratação. Então, aqui na nossa coordenação, a gente recebe, verifica se está assinado, se está preenchido corretamente a data, o local. Né? E a gente vai elaborar outros instrumentos que vão compor o processo de contratação das suas inscrições ou do curso. Porque, às vezes, um determinado setor, por exemplo, o Departamento de Contabilidade e Finanças, ele pode me solicitar um curso, ao invés da participação no evento. E eu vou ter que fazer esse mesmo procedimento para ofertar um curso para vocês. Receber documentação, só que ao invés de formulário, é uma lista, abrir para inscrição, enfim. Todo um procedimento para a gente fazer a oferta, tanto no curso interno, como para possibilitar que vocês vão externamente participar de evento. De posse da documentação de vocês, eu vou precisar de informações do evento. Vou ter que catar lá na página da feira, do congresso, daquele curso, daquela empresa, porque eu preciso, já no meu processo que eu vou enviar para a PROAD, a Pró-Reitoria de Administração, eu preciso já enviar com alguns instrumentos que a gente resolveu dividir, né, essa elaboração para não ficar tão pesado lá para o pessoal, que a PROAD faz a contratação de uma boa parte dos serviços e produtos aqui da reitoria. Então, aqui a gente dividiu e a gente também vai fazer alguns instrumentos, né, de acordo com a legislação de contratos e licitações. Aí esse documento é o DFD, que é o documento de formalização da demanda. A gente faz um mapa de riscos, e aí, Fabíola, se tiver aí, né, Nízia, aí já o pessoal que trabalha com essa questão da gestão de riscos, sabe que a gente precisa prever que o evento pode não acontecer, né, que é alheio à vontade do servidor que pediu, pode acontecer, e a gente precisa ter um mapa dizendo qual é o risco e qual é a medida que eu vou tomar se esse risco ocorrer. Eu preciso fazer um estudo técnico preliminar, que é um instrumento que a gente faz em um outro sistema, que é o sistema de compras do governo federal. E eu preciso fazer um termo de referência, que basicamente seria o contrato que as partes vão assinar entre si. IFAL que está contratando, a empresa que vai ofertar, né? Ele chama termo de referência. Eu faço um novo processo e envio toda essa documentação, que dá em torno de 12 a 15 documentos o processo, e envio para a PROAD, que vai fazer a inexigibilidade, né? Vai contratar isso aí, até chegar à emissão da nota de empenho, que é uma promessa, né? Aquela carta que eu digo, ó, estou contratando isso aqui e eu vou pagar ao final. Então, uma vez que o processo dispara da CDP, ele vai tramitar entre alguns lugares. E eu repito, o tempo é importante por isso, porque essa tramitação pode levar, né, ter alguns percalços no meio do caminho. Pode ser que a empresa não tenha uma documentação, esteja com a certidão positiva,
né? Então, precisa de um tempo para poder ajustar esses detalhes. E a gente não tem como fugir disso, porque tudo isso está lá na lei de licitação e contrato do serviço público, né? Precisa ter documentação em dia, precisa estar tudo redondinho, além da documentação do servidor, certo? Então, esse processo, ele sai da CDP, aí ele vai andar na coordenação de gestão do orçamento, e vai ver lá, vai verificar a disponibilidade financeira, se a nota de crédito chegou, se o recurso está ali. Aí depois ele vai para compras, que vai atrás dos documentos habilitatórios, que a gente chama. Se a empresa emprega menor, não pode. Se a empresa está com problema na fazenda, não pode. Se a empresa está devendo, se a empresa... Compras vai verificar toda essa parte legal, jurídica da empresa. Depois que está tudo ok, já vai no terceiro, vai para o quarto. Vai para o gabinete do reitor, nosso ordenador máximo, que vai assinar o contrato, vai fazer a parte dele, dizendo, olha, estou contratando. Mas uma vez que ele autoriza aquele contrato, ele volta para a Pró-Reitoria de Administração para compras, que verifica tudo ok, volta para aquela inicial coordenação de gestão do orçamento, que vai emitir a nota de empenho. E uma vez a nota de empenho certinha, emitida lá no CIAF, né, o SIAF, esse processo volta para a CDP e eu mando essa nota por e-mail para as empresas e para os servidores. Para eles terem ciência, eles terem algo em mão para, se for o caso, solicitar diárias e passagens. Então, demanda tempo, né? Demanda um certo, né, período, né? Umas certas etapas que a gente precisa cumprir. Alguma dúvida, gente? Ô, Melissa, tem uma dúvida aqui no chat, perguntando se os cursos ofertados para o PDP podem ser custeados pelo IFAL. Não existe curso ofertado pelo PDP. O PDP, ele é um plano onde são cadastradas necessidades. Naquela parte que você vê que tem um link ali, é uma sugestão, porque talvez na escola de governo tenha algo parecido com aquela sua necessidade. Mas o que a gente oferta via coordenação de desenvolvimento de pessoas com base na necessidade que está lá. Entendeu? Esses cursos externos, eles são custeados pelo IFAL. Se você for de campus, vai ser custeado pelo seu campus se o seu diretor autorizar essa despesa. Se for um servidor da reitoria, se o seu setor tiver recurso e autorizar, vai ser custeado pelo IFAL. Tá? Mas ele precisa estar. Não é o curso, gente. A necessidade. Deixa eu dar um exemplo prático. Eu quero fazer um curso, que o pessoal faz muito. Curso de atualização na Lei 14.333, que é essa nova lei de licitações e contratos. Quando você for preencher o PDP, você vai colocar assim, atualização na área de licitações e contratos públicos. Aí, por quê? Porque eu trabalho no setor e preciso saber como, tarará, tarará. Vai ter um evento, vai ter um masterclass, vai ter um curso, um company, que vai atender aquela tua necessidade. Você tanto pode pedir, olha, vai ter um masterclass lá em Santa Catarina que vai falar sobre isso, e eu gostaria de ir porque eu trabalho na coordenação de suprimentos e eu preciso. E aí o seu chefe vai dizer se autoriza ou não, se tem o dinheiro ou não. Ou se a gente sentir que tem muita necessidade interna, ou alguma chefia chegar para a CDP e dizer, olha, ao invés de estar mandando todo mundo isoladamente, vamos ofertar um curso para 25 pessoas? O que é que vocês acham? E aí a gente vai perguntar, vocês têm recurso para ofertar um curso de 25 pessoas? Porque a despesa é diferente, gente. Pode ser uma pergunta óbvia. Ah, mas não é melhor fazer isso do que aquilo? Mas o custo de eu mandar um servidor é diferente de um custo de eu ofertar para 25 pessoas. Tá? Porque eu vou pagar por cabeça, eu vou trazer o instrutor, eu vou ter toda uma série de procedimentos para esse curso acontecer. Da mesma forma que tem uma série de procedimentos para você viajar e fazer o curso externamente. Isso vai depender da demanda, de como a gente é demandado aqui na coordenação de desenvolvimento. Se o gestor entende
e é melhor fazer o curso e bancar por isso, ou se o gestor entende que é melhor mandar os servidores e eles multiplicarem. Quem mais está com a mãozinha? Não sei se eu respondi. Eu tô com a mão levantada, não sei se eu tenho uma pergunta. Porque assim, você tá falando agora, oferecer curso para 25 pessoas, né? Mas toda essa conversa da realização do plano, ela é feita por equipes, né? Se reunir com a equipe, verificar as necessidades da equipe, cadastrar e tudo mais. Mas eu posso prever no plano uma capacitação para além da equipe, por exemplo, cursos de, sei lá, de Libras ou relacionados à área de inclusão para servidores além da equipe, para vários do campus, por exemplo. Eu posso incluir isso no PDP ou não? E a outra Questões, pergunta é... questões sistêmicas, você fala assim, que tem impacto também em outras áreas, em outros campos. ou até outros servidores do próprio campus, mas de outras coordenações, de outras equipes, entendeu? Por exemplo, para os professores. Um curso de Libras que vai além da minha coordenação. Eu posso cadastrar isso no PDP? Com certeza. A necessidade é o Arthur, né? A necessidade você cadastra, mas você entende que ela se estende para o Unifal, porque você não é um servidor, né? O fruto da tua força de trabalho não se converte para a instituição, pode sim, não tem problema não. Agora, Arthur, complementando um pouco a sua pergunta, essas ações sistêmicas, é porque tá os dois microfones, peraí. Pronto. Esses casos, assim, onde a gente tem uma atuação sistêmica, né, como você tem falado aí, vocês podem demandar nossa coordenação, ao invés de ser algo do campus, né? Por exemplo, você visualizando que tem alguma demanda que precisa e que outros campos também têm, pode mandar para a gente, que a gente faz chama as pessoas para conversar, faz esse levantamento, né, e tenta ver se a gente consegue promover realmente esse curso. Olha, recentemente a gente teve uma reunião com a Pró-Reitoria de Ensino sobre a oferta do curso de Libras. Esse curso que aconteceu esse ano foi ano passado. Teve até uma turma que foi aqui ofertada na reitoria. Por quê? Porque o pessoal da coordenação inclusiva, né, que lá na PROEM, junto com os NAPs, identificaram que Libras é uma necessidade para além de quem só está na sala de aula com um aluno surdo ou que faz o atendimento, que todos os servidores deveriam fazer. Então, a gente conversou recentemente sobre a oferta de um curso de uma certa continuidade, que tenha módulo 1, módulo 2, porque a gente vê a necessidade da instituição, a partir do momento que ela oferta, né, ela possibilita que o aluno venha, né, ou o servidor, né, por meio do concurso, então a gente precisa se capacitar para isso. Né? Então, o Libras é um exemplo de que extrapola, não é só a necessidade do Arthur, e da coordenação do Arthur, mas de toda a instituição. E aí a gente senta com as áreas, né, e quem nos procura, quem nos demanda, ou às vezes a gente já vai em cima, porque a gente vê no PDP que tem muito. Olha, gente, o que é que a gente acha de fazer isso aqui para todo mundo, né? E abrindo a cada semestre 1, 2 turmas, entendeu? A gente está nessa fase. Né? Em 2024, já se organizando para 2025. Não sei se eu respondi, Arthur. Respondeu sim. E tinha outro detalhe que eu queria saber também, é que todos os processos de contratação de cursos, eles são da CDP ou o campus pode realizar uma licitação por conta própria? Eles são da CDP. Só são da CDP, tá? É aqui na reitoria. Tudo bem, é isso aí. Eu acho que é o Isael que está na sequência. Então, gente, bom dia. Espero que estejam todos bem. Todos bem. A minha dúvida é a seguinte, né? A gente sabe que tem uns cursos de capacitação, tem alguns eventos, como os próprios seminários, e tem os cursos de formação, como o caso dos mestrados, doutorados, né? Mas tem um curso em específico que ele é dado, não só um, tem alguns cursos, na verdade, muito bons, ofertados pela ENAP, que também são de formação, que são MBAs, né, especialização, lato sensu. No caso específico, esse ano, eles abriram um edital para um MBA em Ciência de Dados
e inteligência artificial aplicada, né? A ciência de dados e a inteligência artificial, ela está aí como uma realidade, uma ferramenta que ela adentra a diversos espaços e setores onde se utilizam dados aí e alavancam o trabalho de muitas pessoas, né? Ela se aplica a várias áreas diversas, né? A ciência de dados. Aí fica a minha dúvida, assim, por não ser um mestrado, né, a priori não se exige um afastamento, por exemplo, né, porque para se afastar tem que estar previsto no PDP. Mas uma parte do curso ele é previsto para acontecer em Brasília. Eu acredito que seja algo de curta duração, coisa de talvez 3, 4, 5 dias no máximo. Tendo a previsão, cabe ao PDP ter a previsão desse tipo de ação, de capacitação, de formação, né? E o campus, né, tendo previsto no PDP, pode custear, por exemplo, a ida do servidor para a realização dessa parte do curso que é presencial. Ele é um curso que já é público, né? É como a gente falou anteriormente, o PDP ele é um plano de previsão de necessidade. Tá? Então, assim, ele não é um plano que custeia e nem oferta o curso. Agora, se o servidor tem interesse de participar, e aí é uma outra parte, né? Isso que eu estou falando aqui de capacitação externa é ação de desenvolvimento. Existe a educação formal. A educação formal são os mestrados, doutorados, pós-doutorados, especializações, MBAs, porque são carga horária diferente de uma ação de desenvolvimento. Essa, quando a gente distingue, né? Todas elas, gente, como necessidade do servidor, precisa estar cadastrada no PDP. Todas elas. Eu pretendo fazer uma especialização. Eu pretendo fazer um mestrado. Eu preciso ir lá cadastrar como educação formal. Vai ter um campo que vai aparecer educação formal e vai baixar as opções. Isso é uma coisa. A execução disso aí, e aí falando em termos de primeiro afastamento, não é com a coordenação de desenvolvimento. A gente tem hoje regulamentado na instituição um instrumento próprio para isso. Agora, que no instrumento do afastamento precisa estar cadastrado no PDP. Esse é o vínculo que tem conosco. O custeio, a gente também tem uma regulamentação hoje no âmbito do IFAL, que é o PIC-PG, que é feito lá com a PR-PPI, que me parece que não abrange especialização, só abrange mestrado e doutorado. Então, assim, hoje na execução do PDP não tem essa previsão de custeio de MBAs e especialização. A gente sabe que é importante, a gente sabe que faz parte das competências que a política nacional quer, tanto que a ENAP está aí saindo, ofertando esses cursos, mas o PDP ele não assume esse caráter de justificar como é que se falou, o custeio, né? Então, assim, o custeio de qualquer ação, gente, que vocês queiram fazer, que seja pago, tem que ser visto junto, primeiro, aos instrumentos que o órgão tem no âmbito da instituição. E, num outro momento, no âmbito do campo de vocês, já que vocês têm autonomia administrativa e financeira. Então, eu vou fazer uma especialização que tem só 3 dias na semana e eu preciso me ausentar. A gente tem um instrumento na gestão de pessoas que se chama horário especial, quando não é afastamento. Quando eu não consigo me afastar, eu tenho um horário especial que me justifica eu estar ausente naqueles períodos. Só que isso aí é com a gestão de pessoas, no caso com a DGP, junto com a tua CGP lá e a sua direção. Isso tem que ser negociado em loco no teu campo, porque o PDP não tem essa possibilidade de custeio de ações, né? Esse custeio vai variar entre reitoria, para os que estão daqui, e para os campos, os servidores dos campos, junto com as suas chefias, junto com a direção geral e o que está previsto para o orçamento de cada campo. Se prevê o custeio disso no orçamento do campus, entendeu? Carol, você teria alguma coisa para adicionar? Não, pode. Deixa eu ver, o Israel levantou, mas eu tenho a Cristiane também. Não sei se eu respondi, Israel.
respondeu sim, essa parte da minha pergunta respondeu. Mas eu tenho uma outra dúvida que eu gostaria de colocar também. Tá, eu vou passar para a Cristiane, você fala depois. Pode ser, eu aguardo. Pronto. Cristiane. Tá me escutando, Melissa? Tô, querida, tô sim. Bom, deixa eu só tirar uma dúvida em relação à questão da licença capacitação, que foi falada. Eu tenho, esse ano eu já tirei, que está no meu PDP desse ano, a licença, eu já tirei 30 dias e eu tenho mais 60 dias para tirar. Aí a minha dúvida é, eu tenho que tirar esses 60 dias no decorrer desse ano ainda, até dezembro. É a Cris querendo dar spoiler, é o meu próximo slide. Ah, então tá. Te digo já, viu? Respondo Então já. tá certo, combinado, obrigada. Deixa eu só ver se o Israel, a dúvida dele ainda é de capacitação externa, para poder passar. Então, Melissa, minha outra dúvida é a seguinte. Em relação aos mestrados, eventualmente acho que doutorados também, né, que alguém possa querer fazer. No meu caso, o maior interesse é em relação ao mestrado. Digamos que eu estou prevendo aqui que existe a possibilidade, a gente vai arriscando, né, para tentar ver se consegue aquela vaga no programa. Mas existe aí a perspectiva de tentar mais de um, e não se sabe exatamente qual vai conseguir. Né? Então, por exemplo, só a título de exemplo, né? Tem aí o Profep-PT e tem também o Profiap, né? Que é em administração pública. Tem o Profimat, né? E alguns outros. Eu posso colocar como previsão no PDP mais de um, já que eu não sei exatamente qual que eu vou conseguir a vaga lá na frente de participar. Você vai colocar a necessidade da educação formal no mestrado. Então, Mas não tem que colocar a área. Porque, por exemplo, o Pode, não tem PDP. Agora, quanto PDP você vai colocar? Certo. Eu colocaria uns 15, assim, mas... Eita, para ele. Porque o Profep-PT é na área de educação, né? O Profiap é administração pública, é outra coisa, totalmente distinta. O Profimat é na área de matemática, e por aí vai, né? Então, a gente não sabe qual que a gente vai conseguir. A gente está aí tentando, estudando, fazendo os processos seletivos. E Você tem que cadastrar. Eu posso cadastrar mais de um tipo? Pode, o sistema não impede, não. Isso aí é uma outra situação que a gente precisa resolver junto à CIPEC e na operacionalização, que é mais para frente tentar aglutinar, não é isso? Porque aí todo mundo termina... Outras pessoas também vão querer tentar o Profiap, o Profimat. Mas isso aí é uma coisa para o futuro, para a gente tentar aglutinar isso para não ficar muitão em poucas coisas, mas que sirva para todo mundo, né? Para essas diversas áreas. É porque, como todo planejamento, depois a gente vai aferir como foi esse planejamento, né? Então, a gente vai fazer, é como se a gente estivesse atirando para todos os lados e vamos ver o que é que acerta. E a ideia não é esse, né? A ideia é realmente um planejamento. Então, até o mestrado e o doutorado, na sua atuação, né, como servidor, tem que ter um direcionamento. Eu sei que é uma das formas da gente progredir na carreira, né, aumentar o nosso salário, mas a gente precisa também ter um foco nessa área, né? Aí eu vou tentar todos, mas um ano você vai tentar todos, entendeu? Perceba, eu gosto muito de estudar, né? Só que não é só o desejo de estudar. São algumas necessidades que são simultâneas, né? Então, eu vou tentar o Profiap, mas é um processo seletivo rigoroso. Eu não sei se eu vou conseguir passar. Mas tem também o Profep-PT, que é muito bom também da nossa instituição, né? E ele tem tudo a ver com a nossa instituição, a educação EPT. Eu posso tentar também. Tem que pensar também, Israel,
naquele combo, né? De eu tentar o mestrado, a minha área de atuação, o meu âmbito, né? Porque o ProfEPT está para todas as áreas dentro do IFAL, e ao final, né, em como aquilo vai retornar para mim. Né? Tem que pensar aí. Sim, só assim, eu não cabe defender isso aqui agora, até porque é uma coisa que o próprio ProfEPT já faz por si mesmo. Só a grade curricular, as disciplinas, né, a matriz ali curricular é muito rica, né? Então, amplia aqui os olhares, né? O próprio pertencimento à instituição, tudo isso é muito importante. Perfeito. Vamos lá, vamos seguir adiante. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Vamos agora para ela. A licença capacitação. Licença capacitação está batendo recordes, tá? Superando até os pedidos de evento externo. Então, gente, a licença capacitação, o que é que ela é, né? Fiz aí um resumo, esse gráfico foi tirado lá da página do governo federal. Acho que ele esquematiza muito bem, ele consegue resumir muito bem a licença capacitação. Ele corresponde a 3 meses de licença a cada 5 anos de serviço. Né? E esses 3 meses de licença remunerado. Esses 3 meses, esses 90 dias, eles podem ser divididos até 6 períodos, tá? Só que o mínimo é 15 dias. Ok? Então, nada de 10, 5, 8. 15 dias é o mínimo que você pode tirar de parcela para a licença capacitação. Só que, vamos lá, eu vou dividir. Tem gente que tira os 90 dias corrido. Eu quero os 90, tenho direito aos 3 meses, vou tirar os 3 meses. Mas tem gente que não, vou tirar 15 dias, 20. Como o Cristiane falou, Melissa, eu tirei 30, tenho 60. Quando a gente divide, tem aí a regrinha de ouro. Se eu tirei 30 dias, como a Cris tirou, vamos supor que ela tirou, não lembro se foi em junho, se foi em julho. Ela vai precisar de mais 60 dias, um intervalo, para poder tirar um outro período. Ok? Então, essas parcelas, esses períodos, separadamente, eles têm que ter um intervalo de 60 dias. Bom, uma outra questão é nos 5 anos de serviço. Gente, para adquirir direito à licença capacitação, eu tenho que ter 5 anos de serviço. Ok? Ok. Mas se eu tenho 6, se eu tenho 8, se eu tenho 9, se eu tenho 10, o que é que a gente precisa saber? Depois que eu adquiri os 5 anos, eu entrei, um exemplo, eu entrei em janeiro de 2015. Em janeiro de 2020, eu fiz 5 anos de serviço e eu tenho direito à minha licença capacitação. Eu vou ter um novo período que se chama período de usufruto. Eu vou ter 5 anos para usufruir esses 3 meses que eu adquiri, de 2015 a 2020. E esse período começa a contar de janeiro de 2020 a janeiro de 2025. Eu tenho 5 anos para tirar esses 3 meses. Se eu tirar esses 90 dias corridos, eu vou ter que esperar um novo quinquênio. Eu não vou poder tirar. Certo? Eu vou ter que esperar um novo período de 5 anos aquisitivo. Mas se eu dividir, eu tirei 20... em 2020 eu tenho até 2025. Eu tirei 15 dias agora. Aí eu tenho mais, me corrijam os matemáticos, isso, dos 90 dias. Tenho 75, né? Eu não estou falando besteira aqui. Para tirar até 2025, certo? E aí, se vocês forem dividindo, vocês têm que ir abatendo isso. Fazendo essas contas, porque até janeiro eu vou ter que tirar essa licença. Se eu passar de janeiro de 2025 em fevereiro de 2025 e eu não tirei, não adianta, eu não vou acumular, tá? Eu não vou acumular. Eu perdi e eu vou entrar no novo período de 90 dias. Antigamente a gente podia acumular, né? Quando eu não usufruí, nunca tirei, minha gente, eu tenho 20 anos de instituição, eu nunca tirei. Mas mudou a regra. Então, se nunca tirou, realmente não ficou sem tirar. Eu só posso tirar aqueles 3 meses a cada aqueles 5 anos, certo? E aí vocês têm que observar no processo de vocês, a gente sempre pede algumas coisas, e aí eu vou entrar no mapa
da licença capacitação, certo? Para a gente ver como é que funciona na prática esse meu pedido aí para eu tirar. Quando eu defino o período, eu quero tirar 30 dias, mês de outubro, assim. Eu preciso saber de alguns detalhes. A gente tem, para cada carga horária, né, para cada tempo, período de dias, eu tenho uma carga horária de curso correspondente. E a gente, pesquisando junto a outras instituições, a gente encontrou uma calculadora de carga horária feita por uma instituição aí de ensino, que é bem bacana. A gente, inclusive, disponibilizou lá no site do IFAL, na página do PDP, tá, gente? Na página da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas. Essa calculadora é bacana porque, por exemplo, eu quero tirar 30 dias. Automaticamente ela vai dizer quantas horas o meu curso tem que ter, que são 129. Se eu quiser tirar 60, 45, 53, quando você coloca, ela gera automaticamente a carga horária que você precisa apresentar, o curso que você precisa fazer, né? O número de horas que você precisa apresentar para poder ter direito, né? Preencher o requisito para a licença capacitação. Então, tem essa questão aí, né? Claro, também precisa conversar com chefia, setor, porque a pessoa vai estar ausente, enfim, né? Mas começa por aí. Eu ouvi uma mãozinha, é Isael. Realmente, vocês deram ousadia, agora eu vou fazer pergunta direta. Eita, para ele. Gente, esses cursos de capacitação, agora eu vou tirar dúvidas sobre curso de capacitação. Os cursos ofertados pela UNAP, esses cursos que a gente já faz para as progressões, por exemplo, progressão de capacitação, eles atendem a esse requisito para capacitação? Ou precisam contratar um curso de outra instituição, pagar uma instituição para poder tirar essa licença? Vamos lá. Esse curso da ENAP, ele atende em partes. Por quê? Deixa eu voltar aqui e aí eu vou responder tua dúvida ao longo da minha explicação. Diz, eu seguro essa emoção. Deixa eu só perguntar a Cris se eu respondi a dúvida dela, dos 60 dias dela. Respondi, não foi? Tá joia. Então, quando eu providenciar essa documentação, né, aí vem a parte dolorosa do processo. Eu tenho que ser sincera com vocês. É dolorosa para mim, é dolorosa para vocês também. Porque hoje sou eu que analiso a licença de capacitação. A gente vai para 2 sistemas, que é o CIPAC e o SOLGOV. E aí, no CIPAC e no SOLGOV, isso demanda um tempinho, né? É uma dor de cabeça. Mas é importante porque todo processo tem que seguir, né? Um fluxograma, tem que ter a documentação, tem que ter as autorizações, para quando a gente for auditado, a gente está lindo e pleno diante desses órgãos. E aí, o que acontece? São formulários distintos para cada coisa. E, às vezes, o pessoal bota tudo igual e não é. Certo? Deixa eu ver quem mais aqui. Eu só ouço a mãozinha. Não, mas acho que saiu, né? Então, vamos lá. Essa documentação, gente, tem um formulário no CIPAC, tá? Pronto. É só ir lá, inserir documento. No CIPAC, ele é um requerimento de licença capacitação. Eu acho que eu me confundi, coloquei formulário. Mas também tem o do SOLGOV, tá? Também tem lá para você preencher o requerimento e colocar. São as mesmas informações. Mas tem que ter atenção, porque às vezes a mesma pessoa coloca uma data em um e uma data em outro, ou troca alguma informação e a gente precisa devolver, né, para ser uma informação só. Então, muita atenção aí na hora de preencher. Ou deixa em branco. Não pode deixar em branco CPF, não pode deixar em branco cargo, não pode estar deixando em branco informações essenciais, porque a gente vai entrar nos sistemas para pesquisar coisas de vocês, se vocês já tiveram afastamento, se vocês tiveram licença, a data de exercício. Então, eu preciso de todas as informações. E aí tem que ter o parecer da chefia, tá? E lá no SOLGOV é o termo de ciência da chefia. Tem que ter a declaração de matrícula em papel timbrado, assinado, com informações sobre a instituição, como endereço, CNPJ, site. Geralmente as instituições têm cabeçalho, né? Ou quando é uma escola pública, tem a autenticação. Só que tem uma diferença
entre o CIPAC e o SOGOV, que lá no SOGOV ele diz assim, programação e conteúdo das atividades. O que é que isso quer dizer? Eu preciso que tenha no corpo, e aí pode ser o mesmo documento, pode ser a mesma declaração de matrícula, mas que contenha também o que é que vai estar lá no curso, o que é que vocês vão ver no curso, né? Que é justamente a programação e o conteúdo dessas atividades. O que é que vai ser dado para um curso de 300 horas, por exemplo? Até mesmo no curso de 50 horas, de 50 não, que não tem. Mas o que é que vai ser dado nesse curso de 80 horas, de 129 horas? É isso que a gente quer dizer quando fala da programação e conteúdo das atividades. Pode ser o mesmo documento de comprovante de matrícula, tá? Contanto que tenha lá, dizendo que você está matriculado, da data X à data Y, começo e fim, certo? No curso tal, com a carga horária tal, tá bom? Importante porque às vezes só chega um, ou chega incompleto, ou chega ilegível. Não posso aceitar, eu tenho que devolver, certo? E tem essa parte aqui que é exclusiva do CIPAC, gente, que são informações da CGP ou da reitoria CCLP e afastamentos. Isso é importantíssimo. Ah, mas não sei o que é. Mas é importante para a gente que vai analisar o processo. Saber a tua data de exercício. Por quê? Tem servidor que não é originário do IFAL, como eu. Eu entrei na UFAL em 2008. Então, o meu tempo de aquisição de tempo de serviço não é quando eu vim para a UIFAL redistribuída, é quando eu entrei no serviço público em 2008. Então, essas informações são importantíssimas, faz toda a diferença, porque a licença capacitação é a cada 5 anos de serviço público, de ingresso em serviço público. Então, se você é um servidor que já veio de outro órgão, não quebrou o vínculo, né? Houve a vacância ou houve a redistribuição, o teu tempo de serviço que vai contar é o anterior. Né? Então, é importantíssimo isso aqui. Ó. O que não vier com isso aqui, eu devolvo, porque isso aqui vai fazer toda a diferença. O comprovante do PDP. Não precisa no CIPAC, mas precisa no SOGOV. Mas quem colocar no CIPAC, eu também não vou fazer confusão, não. Mas ele é importantíssimo. Agora, não é o PDP todo. O PDP todo é um documento enorme. Né? Então, lá na página da gente, a gente colocou a orientação de como é que eu faço para pegar só aquela partezinha, pode ser a folha com aquilo grifado, ou pode ser só a célula, com aquela necessidade que atende à minha solicitação. Tá? Ao curso que eu estou pedindo, à necessidade que eu estou dizendo que eu quero agora, né, preencher essa necessidade com esse curso, com essa licença capacitação. E no SOGOV também tem um currículo. Né? Currículo bem legal, bem bacana, que serve não só para a licença capacitação, também como as oportunidades que estão tendo de seleção dentro do SOGOV para outros órgãos. Então, o currículo é importante que esteja atualizado, né? Devidamente preenchido. E aí eu vou para a parte de análise e emissão da portaria. Mas antes disso, eu vou responder a dúvida do Israel, porque a gente tem a Escola Nacional de Administração Pública, a nossa querida ENAP. E o que é que acontece com a ENAP? A ENAP, ao contrário das instituições privadas que oferecem cursos, elas não emitem comprovante de matrícula antecipado. Então, se eu quero fazer um curso de 30 horas, não sei quantas horas, no dia que eu me inscrever, o curso já começa a contar. Né? E ele vai contar 30 ou 20 dias, o prazo que ele der, daquele curso que ele falou ali, até o fim. E a gente teve essa situação aqui, e nós escrevemos para a ENAP, explicando essa situação diante da licença capacitação, que a gente disse, olha, o servidor não pode se inscrever no primeiro dia da licença, porque como é que eu vou emitir a portaria? Ele só consegue o comprovante de matrícula no dia que ele se inscreve. Aí já é o dia que ele quer começar. Né? A gente colocou. Só que a ENAP disse, olha, funciona dessa forma, certo? A gente não vai mudar. E o que pode acontecer é prever mais de uma formação. Né? Você escolher um curso que tenha um período de 30 dias, né? E ele só pegue 15 dias de sua licença e você complementar com uma outra formação. E aí devolveu a bola para a gente. Vocês aceitam isso? Aí a gente conversou aqui, né, Carol? Viu a questão da legislação e tal. E o que é que pode ser feito?
E aí minha chefe está aqui para me corrigir se eu estiver errado. Você pode até mandar em 20 dias o processo. O ideal são 30, né? Mas aí a gente tem essa situação. Você fazer a matrícula, né? Você pega o seu comprovante da ENAP, um curso de 30 dias, 45 dias, ou uma formação que tem até de 1 ano, né, Isael? Eu já fiz formação de 98 horas na ENAP. Eu tinha 1 ano para fazer. Mas eu preciso de um curso, de um certificado, que me coloque o período que eu estou solicitando da licença de capacitação. Né? Eu não tenho como pedir licença de capacitação de 1 ano, mas eu posso aproveitar aquela formação ou aproveitar aquele curso da ENAP junto com este outro curso que vai fechar esse período. E aí, esse outro curso eu vou ter na matrícula a data de início, a data de fim, ou a data que termino da ENAP para frente até o fim. Contanto que eu comprove que desde o primeiro dia até o último eu estarei cursando. Certo? Não sei se deu para entender. E muita gente reclama que, poxa, os cursos de ENAP são bons, mas tem essa dificuldade. Eu preciso mandar o processo antes, né? Porque a gente não tem como fazer no mesmo dia, não tem como. A gente leva até 30 dias para analisar. Beleza, um printzinho daquela tela que mostra que a pessoa já tem todos os módulos disponíveis para cursar. Ele não já é suficiente não para comprovar? Não, ele não é uma declaração de matrícula. Muita gente, às vezes, baixa a programação do curso, o print de tela, mas ele não é o comprovante de matrícula. O comprovante de matrícula ele vem autenticado, assinado eletronicamente, porque você assume um compromisso perante a ENAP, né? Você vai cursar aquilo ali. Porque assim como a ENAP também tem isso. Se o servidor abandonar o curso ou não fizer, ele não vai ficar disponível a vida toda. Então, só serve mesmo o comprovante de matrícula. Certo. Mas não sei se deu para vocês entenderem essa questão de complementar, porque é uma ânsia, às vezes, do servidor, ele quer fazer o curso da ENAP, mas eu só posso fazer se for pela instituição paga, porque ela me dá o comprovante antecipadamente. A ENAP disse, não vejo problema, contanto que haja esse tempo hábil entre vocês e os servidores, né? O servidor não pode mandar no mesmo dia. Ele vai ter que saber que eu vou escolher um curso de 30 dias para fazer, mas eu vou perder tanto porque eu vou ter que mandar o processo antes. Eu fiz isso no meu curso e deu certo. Tá? Eu juntei 2 cargas horárias. Né? Uma da ENAP e uma de outro, em que eu tinha dizendo que eu ia ficar de tanto a tanto cursando, para poder comprovar o final. Bom, a gente analisa essa documentação nos 2 sistemas em até 30 dias, tá? Então, muita gente manda com 30 dias, tem uns que mandam, né? Não mandem com 10 dias, pelo amor de Deus, 15 dias, gente. Mas por conta dessa situação da ENAP, a gente entende que até 25 dias antes a gente dá para fazer e vocês não perdem tanto, né? Não há perda dos 2 lados. Mas também não pode mandar com 1 ano de antecedência, né? 60 dias não dá, certo? E depois que tiver tudo ok, os sistemas estão ok, documentação está certinha, a gente vai emitir a portaria de vocês, certo? E atentem para os certificados. Atentem para os certificados, eu repito, a gente falou isso na oficina lá. A licença capacitação, embora a gente entenda que, de uma certa forma, ela é um complemento, né, daquele período em que a gente fica sem estar presencialmente, né, não é férias, mas é como se fosse um complemento, ela não é. Ela é uma licença remunerada para capacitação, para desenvolvimento. Isso, para que eu possa executar aquilo que a instituição prometeu no plano de desenvolvimento. Então, se, gente, vocês pedem uma licença de 30 dias e vocês terminam todos os cursos, ou o único curso que vocês pediram em 15 dias, se vocês me apresentarem um diploma de 1 a 15 de setembro e eu pedir de 1 a 30, vocês vão ter que devolver o dinheiro do 16 ao 30 de setembro. Por quê? Porque não é férias, é uma licença remunerada. E uma licença que eu disse que estaria os 30 dias estudando. Por isso que é incompatível com o meu local de trabalho. Então, tem que ter muito cuidado com esses certificados. Ainda que eu termine
eu preciso comprovar que os 30 dias eu estava desenvolvendo aquele curso, aquela documentação lá que eu coloquei. Então, a gente tem alguns processos que estão aqui parados, esperando um parecer da Procuradoria, porque o servidor, mas eu terminei antes e fiquei. Mas, criatura, não era férias. Se você terminou, você teria que voltar imediatamente, já que você apresentou um certificado 10 dias antes. Entendeu? E aí, para cancelar também é outra questão. Então, é preferível atentar para isso aí. Pedir os 30 dias, usufrua os 30 dias. E que conste tanto na documentação inicial como no seu certificado. No caso dos dois certificados, o da ENAP vai vir um dia antes, mas você vai ter o outro comprovando que não houve quebra. Não, eu peguei. O da ENAP terminou aqui, mas o outro continuou. Eu não fiquei nenhum dia sem estar descoberto. Porque qualquer diazinho é reposição ao erário. Não tem para onde fugir, tá? Alguma dúvida? Outra coisa, antes de eu responder o Arthur. Quando a gente estava para começar a live, veio uma servidora aqui, foi interessante. Ela antecipou a dúvida da live. Ela veio aqui e disse, Melissa, eu sei que está para acabar o meu quinquênio de usufruto agora. Se vocês tiverem essa dúvida, gente, não se façam de rogados. Manda um e-mail para esse e-mail aqui que eu vou colocar no chat agora. Gostaria de saber o período que falta. Olha aí, cdp@ifal.edu.br. Gostaria de saber o período aí que falta, que eu ainda tenho alguns dias. Ou quando é que eu posso tirar? Né? Manda esse e-mail que a gente consulta no sistema. Nós temos internamente uma outra calculadora que é bem bacana. Foi outra instituição que criou. Uma calculadora que bota a data do exercício e gera para a gente os quinquênios. Tanto o quinquênio de aquisição como o quinquênio de usufruto. E a gente responde para vocês. Bora lá ver a fila aqui. Deixa eu olhar no chat. Esse prazo de 30 dias se refere ao prazo da PDP, porque antes ainda passa pela CGP. Pois é, Demetrios, meu amigo aí de Maragogi. O que a gente aconselha é que façam tudo com antecedência, até porque as coordenações, tanto as CGPs como a gente, não tem só o processo de capacitação, de licença capacitação, capacitação externa. A gente ainda tem todas as progressões, progressão docente, promoção, RT, reconhecimento de saberes. Então, o Demetrios está colocando aí que essa solicitação tem que ser caminhada no mínimo 60 dias, porque ele está falando no âmbito interno. Antes de chegar para mim, o processo vai andar por aí. E aí o Demetrios me lembrou de uma situação que acontece, é que muitas vezes o servidor se programa, coloca com antecedência, mas a assinatura de uma das partes só chega muito depois, e o processo chega já em cima. Então, tem que se programar e acompanhar, tá? Ficar acompanhando aí, porque são dois sistemas, principalmente o CIPAC, que depende da assinatura de outras pessoas, e observa o SOGOV para ver se não foi devolvido pedindo alguma correção. Deixa eu ver aqui a listinha de quem está perguntando. É de baixo para cima? Né? É o Arthur. Quais os requisitos do curso para você ter o direito à licença capacitação? Por exemplo, o curso de pós-graduação valeriam para licença? Ou... Não, né? Curso de pós-graduação é educação formal, Arthur. Educação formal não entra. A educação formal é uma coisa à parte, tá? São esses cursos de curta duração, essas certificações que tem na ENAP, que eles agora estão trabalhando com certificações, né? Pós-graduação, não. O que a gente usa a licença capacitação na pós é para escrever TCC, dissertação e tese. Você pode usar a licença, olha, eu preciso de 3 meses para escrever terminar a minha dissertação. Né? Passei pela qualificação, vou defender, e aí você vai ter que apresentar uma outra documentação, que não é essa aí. Você vai ter que apresentar comprovando de matrícula no curso de mestrado, doutorado, um documento do seu orientador, da banca, entendeu? Porque ao final a gente vai precisar do documento que você defendeu. E outras comprovações. Aí é uma outra documentação, mas que está tudo lá no site, explicando qual é. Né? Mas a licença pode ser usada para isso também. Flávio.
Melissa, tu me ouves? Ouço. Pronto. Veja, ouvindo o que você estava colocando antes, fazer duas perguntas. Se essa comprovação ela precisa ser diária, por exemplo, no dia tal eu fiz isso, no dia tal... Não, já não, homem. Não, pronto. Não, só esse fator. E o segundo fator que você colocou é esse fator da comprovação dos cursos da ENAP em relação a essa comprovação de que de dia tal a dia tal eu estava fazendo isso. É só para saber esses dois elementos, como é que fica direitinho, se essa questão, porque uma coisa está ligada à outra. Não sei se eu me fiz muito claro. Fez sim. Se precisa de um cronograma, vamos dizer assim, se não diário, como você já respondeu, ou se semanal, porque, por exemplo, eu tô terminando, eu estou para pegar o certificado meu do CEGESP, e aí tem um elemento lá para finalizar, né? Para entregar esses documentos. Então, para esse fator, né, dessa comprovação dessa carga horária e de quanto, se é necessário ter de tal dia ao tal dia, e se a ENAP já está fazendo isso com cursos de 3 meses. É isso. Hoje, a comprovação para a licença e capacitação de um curso, seja ele qual for, se ele não for educação formal, tá? Repito, se não for educação formal, especialização, MBA, mestrado, doutorado, pós-doc, uma ação de desenvolvimento, é o certificado. Não precisa fazer relatório, não precisa fazer cronograma. Mas o que é que a gente vai analisar quando vocês devolverem, né? Vocês vão pedir processo, anexar o certificado e mandar de volta. O que é que a gente vai analisar? Se houve mais de um certificado em um curso, vamos supor, pedir 30 dias, o curso da ENAP eu fiz de dia 1º ao dia 15, porque aquele curso da ENAP era 15 dias só, né? E ele me deu o certificado lá assim que eu acabei. Mas o outro certificado que você apresentou, você pegou ou do dia 16 estava lá, ou então a instituição deu, do dia 1 ao dia 30. Você fez em outra instituição que não foi a ENAP. O que eu vou verificar é que você cumpriu os 30 dias. O que não dá certo é pedir 30 dias de licença, apresentei o certificado. Comecei no dia 1º, terminei no dia 25. Aí isso aí não dá certo. Né? Eu fiz em 25 dias, eu pedi licença para 30. O que foi que eu fiz com os 5 dias? É isso que eu estou dizendo. Mas isso é para esses cursos, né? Mesmo que seja uma certificação e tudo, se ele não é educação formal, a comprovação é apenas o certificado, com a data de início e fim. E essa data de início e fim tem que estar dentro do... Parou? E agora voltou? Pessoal, vocês estão... Agora voltou, Melissa. Voltou? Tá ok, Melissa, aqui. Eu estou ouvindo. Pronto. Ok. Então, o que não dá certo é isso aí. É quando eu entrego um certificado que ele está dizendo que eu fiz em menos tempo do que eu pedi a licença. Tá? E quando é mais de um, não precisa você dizer, não, eu fiz isso no dia tal, não. Mas vamos supor, Marcílio, você pegou um primeiro. Aí tem lá, Marcílio concluiu o curso Gestão do Tempo pela ENAP do dia 1º ao dia 13 de setembro. Aí depois vai apresentar outro. Certifica que Marcílio concluiu um, você apresentou um do dia 1 ao 13, aí depois o segundo certificado veio, do dia 15 ao 30. O que é que você fez com o dia 14? Entendeu? Mas se eu entrego dois certificados com as datas que compreendem o período ou complementam um ao outro sem espaço, eu entendi que durante os 30 dias você fez um curso e depois você fez outro. Ou você fez os dois, entendeu? Agora, se você pega a educação formal, uma especialização, aí é outro tipo de comprovação. Tá? Não sei se eu respondi. Melissa, desculpa te interromper.
Veja, eu sou da área de filosofia, certo? E a minha dúvida como é que eu incluo a possibilidade de previsão, assim, para poder ser contemplado, né? Essa possibilidade não só para mim, mas para outros colegas. Eu vou fazer só um parênteses, tá certo? Por exemplo, esse ano especificamente, o encontro da Ampof vai ser aqui em Recife e o custo ele vai ser tranquilo, né? Mas nós estamos perto de Recife, então, para mim, Flávio, que mora aqui em Maceió, é possível ir, eu tenho parentes lá, voltar e consigo ficar lá. Mas, comumente, os encontros da Ampof, eles são muito caros. Primeiro porque, assim, tradicionalmente, esse ano é que mudou, você tinha que ser cadastrado na Ampof, que era um valor alto, era, se não me engano, R$800, e para você participar do evento era um outro valor igual, né? Eu não estou dizendo desse valor alto, né? Aí esse ano foi bem baratinho, né? Não teve que você se associar à Ampof e tal. Mas eu falo de outros eventos. Então, como é que a gente, como servidor, pode colocar, porque isso também conta para a nossa progressão, esse tipo de participação, e aí, fechando parênteses, se isso também pode ser colocado como um elemento de contemplação no PDP, essa participação em congressos, porque ela está ligada à nossa progressão. É isso. Pronto. Você vai colocar agora, nesse período, até 8 de setembro. Como é que você vai colocar? Eu até abri o PDP aqui. Aí eu vi no ano passado, em 2023, que um professor cadastrou uma necessidade em filosofia. Ele botou professor, criar conhecimento na área de formação e desenvolvimento docente, aí botou metafísica. Mas aí ele colocou recorte, estudar a nível doutorado, para ele era doutorado, mas você podia colocar participar de evento na área de coisa abrangendo o estudo da metafísica em fisiologia, capacidade, adotar novos insights, a minha ação e o resultado. Isso tudo está lá no sistema que você vai entrar e você vai cadastrar essa necessidade. É dessa forma que você vai prever a sua participação nesse evento. O que o PDP não vai fazer é a questão da associação dos valores, mas prever a necessidade que talvez, se vocês conseguirem que o IFAL custeie, vocês participem desse evento aí em Recife. Você vai cadastrar dessa forma. Não, tudo bem. Eu só queria, se você puder, e se for possível, qual é o site mesmo, a plataforma para a gente cadastrar esse tipo de coisa? É o CIPAG. É o CIPAG. Ah, o CIPAG, né? Tá certo. Isso. Eu lhe agradeço muito, viu? Aí pode colocar. Agora, lembre-se do detalhe. Entre você escolher a educação formal, que vai ser mestrado, ou uma ação de desenvolvimento, que é a participação em curso, congresso, essas coisas, certo? Deixa eu passar para a Sandra. Certo. Obrigado. Oi, Melissa, bom dia. Oi, bom dia. Eu estou querendo pegar o restante da minha licença, né, agora em setembro, e aí eu estava olhando no site da ENAP, tem as trilhas de aprendizado, né? Nessas trilhas, uma trilha que eu olhei, são 3 cursos dentro dessa trilha, só que aí eu não vi, assim, o prazo, né? Porque alguns a gente clica e diz assim, que com essa carga horária tem 60 dias. Por exemplo, um curso de 40 horas. Eu vi que o prazo do curso são 60 dias. Só que teve um curso da trilha que tem, por exemplo, carga horária de 100 horas. E eu não vi a carga horária disponível para cursar essa trilha, né, no caso. Olha,
A trilha mais recente que eu fiz da ENAP, eles me deram um prazo de 1 ano a partir da data da minha inscrição. Geralmente eles estão fazendo assim, quando você se Entendi. inscreve, eles contam 1 ano a partir daquela data para você fazer a trilha, dependendo da trilha. Mas no caso dessa trilha, são 3 cursos, um de 77 horas, um de 100 horas e o outro de 122 horas. Aí eu teria que me inscrever nos 3 de uma vez para poder dar entrada na licença de capacitação, ou eu me inscrevendo em um, vamos supor, de 100 horas, eu consigo cumprir a minha licença de capacitação de 45 dias. Se eles tiverem um certificado, o problema da ENAP é esse, Sandra. Ele vai te dar o certificado, mas ele não vai dar a data, né? Porque ele vai dar 1 ano, 12 meses, enfim. Porque por ser trilha, mesmo que você conclua um curso, ele vai estar associado a outro. É, verdade. Ele dá um certificado, mas você não concluiu a trilha, você não consegue a certificação, né? Que é além do certificado. É por isso que a gente orienta, mesmo que você se matricule em um, mas você pegue outro, porque no seu certificado você não vai ter como comprovar a data de início e fim. Entendi. Então, é como eu estava pensando. Então, nesse caso, eu posso me inscrever até em um da ENAP, mas eu devo me inscrever em outro que me diga o período, né? Isso, porque infelizmente eles não abrem essa exceção. A gente já mandou e-mail, já perguntou, já chorou. Menina, é triste, viu? Por enquanto, né? Porque eu acho que essa demanda deve vir de todo o Brasil. Tem muitos cursos interessantes na ENAP, né? Só que a gente fica amarrado por causa dessa questão dessa declaração que eles não emitem. E a gente fica assim, nessa insegurança, né? E eles vão dar sempre o certificado a partir do dia que você começou, né? Você fez a matrícula. E o dia que você concluir ou decidir antecipar a conclusão. A ENAP, ela tem esse botãozinho. Deseja antecipar? Sim. Aí tem que ficar atento a isso. Mas também ela amarra esse prazo, né? Por exemplo, um curso de 40 horas são 60 dias. Se eu passar de 60 dias, eu perco o curso, né? Melissa? Ela está aqui, Sandra, é porque ela trocou o fone. Porque agora eu não estou vendo mais nem a foto dela, só estou vendo o prédio. Estão me ouvindo? Oi? Quer continuar daqui? Só um minuto, pessoal. Tá certo, cara. Oi, gente. A reitoria está expulsando a gente. O computador simplesmente travou, derrubou minha câmera e o fone. Mas eu voltei aqui. Pronto, mas eu entendi, Melissa. Eu vou dar entrada no processo, viu? Pronto, dê entrada. Aí em breve chegará aí às suas mãos. Tá, joia. Deixa eu só colocar aqui o último slide, Carol. Que sou eu que tô... Pega aqui o mouse. Eu estou projetando. Aí a gente tem que improvisar, né? A reitoria está estranha. Bom, gente, é isso. Aqui estão os links de acesso. O primeiro link é a página de desenvolvimento que tem da nossa coordenação. Lá vocês vão achar o PDP, os PDPs anteriores. Inclusive, dê uma olhada no PDP 2024 para mais ou menos vocês entenderem como é que é feito esse cadastro dessas necessidades, como é que vocês vão colocar. Porque lá já tem a tabela resumida, a gente resume, deixando a informação principal. Ô, Melissa. Oi. Desculpe lhe interromper. No caso, tirando a licença, o restante da licença em janeiro, a gente já tem que considerar o PDP de 2025. É, né? Se for a partir de janeiro, com a vigência em 1º de janeiro. Tá, ok.
O segundo link é o nosso guia de procedimentos específico da licença capacitação. O de baixo se repetiu licença capacitação, mas não é capacitação externa, né? Lá no guia de procedimentos, na página de gestão de pessoas, a gente tem toda a orientação, né? Informando qual é a documentação, quais são os formulários, qual é a legislação que embasa. A gente às vezes acha que o processo é burocrático, mas é porque o servidor público ele está atrelado à lei, não tem como fugir, né? A gente tem que estar sempre atendendo a algum normativo, alguma instrução para fazer os nossos fluxos e os nossos processos. Flávio? Melissa, depois você vai mandar isso por e-mail para a gente poder ter acesso. Eu abri aqui o Cipag rapidinho para incluir aquele questão lá. Aí eu queria o link só para não fazer nada errado. É isso. O link de quê? Do PDP? Não, esses links que estão aqui e dessa apresentação que você está citando, se você vai mandar por e-mail. Eu vou colocar aqui no chat para você já salvar agora nos seus favoritos. Deixa eu botar aqui no chat. Tem a apresentação, se você puder. A apresentação, ela está sendo gravada e ela lá no nosso portal, quando a gente abre a primeira página, lá embaixo tem a galeria de vídeos. A gente vai pedir a comunicação para publicar, para vocês estarem... Tudo bem, tá. Se você puder mandar os links também, eu agradeço. Mando sim. Gente, mais alguma dúvida? É essa página? Me fala, ou é o PDP mesmo? Mais alguma dúvida? Deixa eu ver se tem mais alguém inscrito. Deixa eu ver o chat. Melissa, os slides, a gente vai disponibilizar pelo e-mail? Sim. Os slides podem disponibilizar por e-mail? Pode, claro. Sim, a gente disponibiliza. Eu, inclusive, acho que vou deixar salvo lá na página da capacitação, no site, esses mapinhas mentais. E aí a Dalva também pode mandar por e-mail, ok? Pronto, eu mando por e-mail, tá? Você vai colocar lá no site, eu pego lá, né? Isso. Gente, se não tiver mais nenhuma dúvida, passa a palavra aqui para a Carol para a gente encerrar. E estamos à disposição, tá? É só procurar a gente pelo e-mail, tem o WhatsApp institucional, presencial às vezes, porque a gente está no regime parcial, tá? Mas não fica sem resposta, não. Um desses canais vocês encontram a gente. Carolina? Bom, pessoal, agradecer a presença de vocês, dizer que a gente está disponível aqui, como a Melissa já colocou, né? E vamos fazer esse planejamento dar certo, né? Vamos tentar acertar, né? Deixar esse planejamento mais assertivo, na verdade, né? Mais enxuto, mais objetivo, né? E isso só acontece se todo mundo participar, né? Porque aí na hora da execução, né, vai ser bem mais tranquilo da gente fazer, a gente vai conseguir reunir com mais clareza, com mais tranquilidade, né? E executar de forma mais ampla, né? Então, muito obrigada pela participação de vocês, já que não tem mais dúvidas. E qualquer coisa, continuamos aqui pelo WhatsApp, só é mandar dúvida. E e-mail também. Tchau, pessoal. Muito obrigada, Dalva.